Ok, então vamos começar. Bom, antes de qualquer coisa, eu vou fazer a gente refletir um pouquinho sobre um ponto importante que é, hoje em dia, tudo é muito imediato. Tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser em questão de minutos, questão de segundos. E diferente dos vídeos que eu faço no meu canal, que são curtos, hoje a proposta é que a gente tenha uma aula mais completa. Claro que eu não vou me aprofundar em todos os pontos, mas a proposta é que a gente sente um pouquinho junto aqui, você fique confortável aí onde você está e que a gente possa debater sobre o desenvolvimento das nossas crianças e até o nosso próprio desenvolvimento. E isso a gente não faz em 5 minutos. Prometo que não vai ser entediante, vai ser bastante rico, vai ser bastante informativo para vocês e para suas crianças, principalmente, que é o motivo principal de vocês estarem aqui. Então, sem grandes ansiedades, para que a gente seja rápido, vamos ser objetivos, mas bastante ricos no conteúdo. Então, vamos lá. Eu sou Alisson Lima, eu sou psicólogo, sou neuropsicólogo formado pelo Einstein e hoje eu sou mestrando, né? Então, aluno de mestrado da USP na área de neurociências e comportamento. Então, cada dia que passa eu me aprofundo mais no nosso cérebro, na nossa cabecinha, no nosso sistema nervoso e como ele funciona e como ele impacta a nossa vida. Eu atendo crianças, adolescentes e adultos. Adultos agora depois da pandemia, tá? Mas a minha grande especialidade é desenvolvimento da infância e adolescência desde 2014. E nesse período de pandemia nós tivemos um boom muito grande de demanda de crianças passando por transtornos de ansiedade, criança passando por crises de pânico ou até comportamentos de birra que nunca apresentaram por conta dessas novas mudanças que o novo normal nos traz. E isso nos faz pensar como que essas crianças foram prejudicadas, né? E de que maneira nós podemos ajudar. Então eu pensei nesse tema sobre como nós podemos estimular o cérebro dos nossos filhos para que eles sejam mais dispostos mais dispostos e ter mais facilidades para os processos de aprendizagem, para que a inteligência se desenvolva melhor, para que a linguagem, a memória, para que as relações com outras pessoas melhore, porque eles foram bastante prejudicados. E esse é um conhecimento, na verdade, simples, mas que pode ser muito rico e contribuir para que a vida de vocês dentro de casa e o futuro do seu filho seja muito melhor. E antes de começar, então eu vou falar que nós vamos dividir esse encontro de hoje em 3 momentos. Primeiro momento, eu vou trazer alguns dados para vocês entenderem a importância do cérebro na nossa vida. O segundo momento, eu vou falar um pouquinho sobre o funcionamento para vocês entenderem, porque eu não quero necessariamente fazer com que você vá na loja ou tente criar o brinquedo, mas aquele brinquedo que eu estou falando porque eu falei que é bom. Eu quero que vocês entendam o que aquele brinquedo vai fazer na cabeça do seu filho, no sistema nervoso dele, nas funções, nas habilidades cognitivas. Então eu quero que você entenda o processo e não só pegue o que eu falei, então eu vou comprar essa lista de brinquedos e jogos porque vai estimular o cérebro do meu filho. Quero que você vá em uma loja ou você dentro de casa monte um brinquedo e a partir daí tenha várias opções porque agora você sabe o que cada atividade desenvolve na cabecinha dos nossos filhos. E por fim, o terceiro momento é o momento em que eu vou falar quais são alguns desses brinquedos e o que eles fazem, brinquedos mais populares. Ok? Vamos começar então? Eu vou começar com um dado muito importante. Existe uma pesquisa que ela é feita anualmente, ela se chama PISA. Então, o que ela relaciona? Ela pega quase todos os países do mundo e ela compara o processo, o nível de aprendizagem e a desigualdade da nota média das crianças e adolescentes de renda baixa e de renda alta, nas áreas de matemática, leitura e ciências. O que nós conseguimos ver aqui, né? E esse gráfico ele é impressionante. Então esse pontinho vermelho que vocês estão vendo são pessoas, crianças, adolescentes e até adultos que estudam de renda baixa, que provavelmente estuda numa escola pública. E nós estamos vendo essa de bolinha azul, são pessoas com a renda mais favorável, que provavelmente a maior parte das crianças estudam em escola particular. Então aqui tem uma lista de países e tem o Brasil que eu destaquei para vocês verem. Essa lista ela foi divulgada no final de 2019, mas ela ainda representa a realidade, né, que nós vivemos. Então, o que fica claro aqui, pessoal? Quando você olha para esses 3 gráficos, todos os países, com exceção ao Cazaquistão
e a China, na região de Macau, que tem uma educação muito, muito forte. A nota, tirando esse país, esse local, a nota dos outros países de crianças, pessoas que estudam com baixa renda é muito menor do que as crianças de alta renda. Não tem um país, não tem uma situação, um cenário em que se inverte, em que crianças de baixa renda tenham um processo de aprendizagem mais rico do que a classe alta. E o que isso quer dizer, Alisson? Isso quer dizer que a classe alta vai dominar? Ou porque eles são favorecidos? Não necessariamente. O que acontece aqui? Acontece que, normalmente, crianças, né, como mostra a pesquisa, que têm uma vida socioeconômica familiar mais favorável, tende a ter mais estímulos, tende a ter mais contato com as coisas. E por este motivo, tende a desenvolver o seu nível intelectual muito mais do que uma criança que não tem essa condição. Então, por exemplo, a criança que está em uma escola particular, em teoria, e pelo que nós estamos vendo nos gráficos, na prática, essas crianças, elas são muito mais estimuladas dentro do ambiente escolar do que as crianças de baixa renda. Além disso, provavelmente as crianças de baixa renda não têm tanto acesso à cultura, não têm tanto acesso a brinquedos, a jogos, a experiências, diferente das famílias com um nível socioeconômico maior. E esse gráfico ele representa exatamente isso. Mas Alisson, então o nível de inteligência do meu filho está diretamente relacionado à questão econômica? Então se eu tenho dinheiro ele vai tender a ser mais inteligente, se eu não tiver ele não vai tender? Não, não tem nada a ver com isso. O que está dizendo aqui é que provavelmente as famílias com um nível econômico maior investem um pouco mais no desenvolvimento dos seus filhos. E nós podemos fazer isso com pouco dinheiro ou quase nenhum. E é isso que nós vamos falar aqui hoje. Então eu vou apresentar algumas opções que você pode comprar ou que você pode desenvolver em casa com o seu próprio filho, que é um processo já de criação, né? Trabalhando na criatividade da criança. O que vocês acham? Vocês concordam com os resultados desse estudo? Eu olhei ao longo do tempo e essa realidade ela não muda, tá? Ela permanece com essas diferenças, que são diferenças consideráveis. Tá? Dito isso, vamos para um próximo aspecto da importância do estímulo, né? Nós estamos falando sobre a importância do estímulo. Por que é importante estimular as nossas crianças? Não só a criança, mas o ser humano como todo. Então aqui ó, nós temos a representação de um cérebro humano e ele, em teoria, é dividido em grandes 5 partes. Então essa área azul é o lobo frontal, essa área amarela é o lobo parietal, essa área rosa é o lobo occipital, essa área verde é o lobo temporal, e essa parte cinzenta aqui embaixo, né, da região do cérebro, que não está colorido, é a parte do cerebelo, que é como se fosse um pequeno cérebro que também trabalha junto com o cérebro, ok? Vem uma pergunta importante aqui. Aliás, pessoal, façam perguntas porque eu acho super fundamental a interação de vocês. Então, antigamente era assim? Antigamente, na verdade, não existem muitas pesquisas, né, sobre, por exemplo, 1960, mas nós acreditamos que a diferença era menor, porque o nível da educação pública era consideravelmente melhor. As crianças, de certo modo, tinham mais liberdade para brincar, tinha mais liberdade para criar. Elas não tinham um inalador digital que sem ele você não respira, que é o aparelho eletrônico, ou a tela da TV, do tablet que fica assistindo o dia inteiro. Ela tinha mais interações. Então, apesar de não ter respostas sobre essa questão, Elaine, provavelmente, antigamente, talvez fosse um pouco diferente do que é hoje, tá? Não é à toa, voltando aqui novamente, que essas regiões lá do Oriente, que ainda é muito tradicional, apesar de ter muita tecnologia, mantém um pouco dessa realidade. Claro que a condição econômica desses países são completamente diferente do nosso, tá? Mas voltando aqui para o nosso cérebro novamente. Essas 5 partes, elas meio que dividem o nosso sistema nervoso. E o cérebro, eu como estudante, né, dessa área, eu considero um dos órgãos mais primordiais. Não é à toa que, se qualquer órgão para de funcionar, você ainda tem uma chance de sobrevivência, caso seja possível fazer um transplante. Mas não existe o transplante do cérebro, né? Se o cérebro morre, você tem a famosa morte encefálica, por mais que você continue vivo,
né? Então, mesmo assim, você não existe mais, porque o seu cérebro morreu. Então, o cérebro é como se ele fosse o gestor, é como se ele fosse a CPU do nosso computador. Se ela trava, se ela para de funcionar, a placa-mãe para de funcionar, o nosso cérebro para de funcionar, o nosso corpo não responde mais. Ele é muito importante. E como todo músculo, quando você treina, você melhora, você potencializa, né, esse órgão, esse músculo. Então, por exemplo, você vai para academia, você vai sempre para academia fazer a mesma coisa? Você vai sempre para academia malhar perna, por exemplo, para quem malha? Claro que não. Você faz um treino dividindo, né, áreas do seu corpo e cada dia você se concentra em uma área. Por que eu estou mostrando as divisões do sistema nervoso central? Porque cada uma dessas áreas que eu pintei aqui coloridinho e o cerebelo, que é a parte cinzenta ali embaixo, eles correspondem a uma determinada função. Mas, Alisson, cada área é específica por fazer com que uma função aconteça? Não. Por exemplo, para eu estar falando aqui, eu estou usando várias áreas do meu sistema nervoso. Eu não estou usando só, por exemplo, o temporal, só o parietal, só o frontal. Eu estou usando várias áreas para que isso aconteça, porque para falar eu preciso movimentar, eu preciso raciocinar e eu preciso verbalizar. Então são várias coisas acontecendo, o meu cérebro ele está trabalhando a todo vapor agora em várias áreas, tá? Então essa demonstração aqui das divisões do sistema nervoso é só para que você conheça o nosso cérebro, o cérebro humano. Porque tá falando que brincava de barro fazendo bolinho, comidinha, brincávamos na rua, era muito bom. Exatamente. E assim, é a partir da brincadeira, da criatividade que nós aprendemos, desenvolvemos a nossa criatividade, a nossa inteligência, as nossas relações sociais. Na escola particular tem muito mais jogos, brinquedos para estímulos das classes, e nas escolas estaduais e municipais não tem esses estímulos. Isso é verdade. Isso é uma coisa que nós enxergamos com clareza hoje. Agora sim, por que o cérebro ele é tão importante nesse processo todo? Olha só, olha essa imagem aqui. O homem das cavernas. Como que o ser humano descobriu e dominou o fogo? Vocês têm noção? Vocês têm ideia de alguma coisa? É que tem um delay, né? Então até vocês responderem vai levar um tempo. Mas vamos lá. O que acontece? Lá antigamente, lá na origem da nossa humanidade, o homem da caverna, né? Ainda muito limitado, tinha uma vida muito precária. E ele caçava para sobreviver. Às vezes ia lá, caçava um coelho, coitado do coelho, comia o coelho cru. Algum momento da existência dele, ou pode ter acontecido uma tempestade, um raio bateu na árvore e começou um processo de incêndio, ou simplesmente era um período de muita seca e isso fez com que em alguma área, numa floresta, começasse um incêndio também, pegar fogo, e isso provavelmente assustou os humanos naquela época, mais curiosos, eles iam lá para perto ver o que estava acontecendo e via que não era bom. E o que acontece? Ó, colocar aqui, acho que foi pelo raio. Também uma das possibilidades. E o que acontece? De repente, depois que o incêndio acaba, depois que o incêndio é controlado pela própria natureza, eles encontram um coelho lá, cozinhado, frito, sei lá, queimado. E eles comem aquele coelho que morreu queimado. E eles percebem que o gosto do coelho queimado no fogo é muito mais gostoso do que um coelho cru ensanguentado. Ou qualquer outra coisa que eles comiam na época, né? E aí ele começa a pensar, poxa vida, isso aqui é interessante. Então, aquela coisa que é quente, que dói, quando encosta na comida que eu como, deixa ela mais saborosa. Eu tenho que aprender a fazer isso. Então, olha só, ele não sabia da existência do fogo, a natureza apresentou para ele o incêndio, né, o fogo, ou seja, a natureza estimulou a curiosidade do ser humano, e aí ele começa a fazer experimentos para trazer o fogo e dominar o fogo. Então, peraí, vamos fazer alguma coisa. E na base da tentativa e erro por muito, e muito, e muito tempo, ele descobre que, poxa, olha só, cada dia que passa eu chego perto de uma faísca. Cada dia que passa eu chego perto de um fogo que é bem interessante para mim aqui. E aí ele vai tentando e descobre que, de repente, em alguma tentativa, vai lá e consegue fazer o fogo acontecer. Ele vai lá e domina o fogo. E aí ele começa a usar o fogo a favor dele. Resumindo, ele viu acontecendo isso na natureza, ele teve o estímulo de que, opa, peraí, isso é possível. E aí ele começa a treinar.
Nisso que ele está tentando descobrir, o cérebro dele está sendo estimulado, está sendo desenvolvido, ele está aprendendo, então ele aprende que aquela, sei lá, fazer isso com madeira não funciona, depois fazer isso com a pedra funciona, depois fazer assim com a madeira, opa, vai funcionar também. Se ele faz isso com a madeira molhada, não vai funcionar. Se ele faz isso com a madeira mais seca, vai funcionar. E a partir daí ele vai aprendendo. É exatamente isso que as crianças, bebês, até nós hoje adultos fazemos na vida. Nós vivemos experiências e através dessas experiências nós aprendemos coisas e desenvolvemos nossas competências. Eu não nasci sabendo de tudo disso que eu sei hoje sobre neurociência. Eu precisei estudar, eu precisei ter estímulo e hoje eu estou aqui com essa informação porque eu fui buscar esse conhecimento. É a mesma coisa que todos nós fazemos nas nossas áreas. Ok. Então, entendemos. Para esse homem fazer isso com fogo, ele precisou usar várias habilidades do cérebro humano dele, da capacidade neurológica dele, da capacidade cognitiva dele. O que é cognição, né? É a capacidade que a pessoa tem, através do funcionamento do sistema nervoso, de fazer com que coisas aconteçam. Processos de aprendizagem, processos que desenvolvem o ser humano. E uma das principais características, uma das principais habilidades do nosso sistema nervoso é a atenção. Só que não é tão simples assim. A atenção, a gente usa ela a todo momento na nossa vida. Agora eu estou usando atenção. Eu estou usando atenção para saber se o que eu estou falando aqui é certo ou errado. Eu estou aqui prestando atenção se o sistema está funcionando e transmitindo para vocês. Eu estou aqui prestando atenção na minha linha de raciocínio, no que vocês estão escrevendo no chat. E a partir daí eu uso várias habilidades atencionais, porque não é só uma atenção. Então o nosso cérebro, ele é capaz de regular o nosso nível de atenção. Ele é capaz de concentrar a nossa atenção, então focar 100% naquilo. Ele é capaz de selecionar a atenção, então peraí, o que é mais importante agora? Eu olhar se a minha tela está funcionando, eu olhar se o chat está funcionando, eu perceber se eu estou falando certo ou errado? Minha capacidade de selecionar o que eu quero prestar atenção. E a atenção dividida, que é fazer isso dividido várias coisas. Então eu estou aqui prestando atenção no texto, eu estou aqui prestando atenção na imagem, eu estou aqui prestando atenção no que eu estou falando. Então a atenção, nós temos essas 4 principais características dela, tá bom? Vocês já viram esse jogo aqui? Onde está acho que é o Ali que fala, né? É um jogo que vai aparecer várias imagens e você precisa encontrar esse rapazinho. Então olhem para ele rapidinho. Quem encontrar, manda no chat aqui que vocês encontraram. Alguém já encontrou? Sim, não, tá sofrendo para achar? Me falem. Alguém conseguiu achar o Ali, pessoal? Olha só que interessante, né? Nesse simples jogo aqui que nós estamos vendo, do Onde Está o Ali, você está usando todos os seus níveis de atenção. No meio do verde, a Maria falou. Vamos ver onde que é no meio do verde? Onde que é o meio? Nem eu sei onde o Ali tá, gente. Calma. Ah, achei. No meio do verde. Exatamente. Então, assim, olha só que interessante. Tá sofrendo para achar, é bem difícil, né? E isso esse jogo, ele tá diretamente indo na área da atenção e a partir daí o seu cérebro tá fazendo foco naquela região para você conseguir. Então, olha que interessante. Existe várias imagens, várias cores, vários formatos e de formas diferentes em regiões diferentes. Então você tem que regular a sua atenção, porque se você estiver prestando atenção agora, mas o seu filho estiver aqui atrás, gritando, chorando, pedindo você dar atenção, você não vai conseguir. Então regular a sua atenção, você está concentrando a sua atenção, às vezes você está alternando a sua atenção no que eu estou falando e no que você está vendo, e você também está tendo que selecionar, atenção seletiva, né? De selecionar qual região você vai prestar atenção, e ao mesmo tempo você tem que olhar se o seu filho está se comportando bem. Então a atenção seletiva, mas olha só onde está o Ali, vê se vocês encontraram ele. Ele tá aqui, ó. Tá vendo? Lá embaixo, na setinha, no círculo vermelho que eu fiz, ele está aqui. Uma pessoa que tem dificuldade de regular a atenção dificilmente vai encontrar. Quem são essas pessoas? Normalmente, né, a criança tem muito essa característica. Crianças com TDAH, que não conseguem se concentrar por muito tempo. Então, eu nem coloquei o Onde Está o Ali como um exercício, né, das brincadeiras, porque ele é muito complexo, mas vale a pena vocês terem também um livrinho, um PDF online do Onde Está o Ali para vocês treinarem o nível de concentração, de atenção de vocês. Mas o Ali é bem difícil, ó. Ele tá com a mão na cabeça. Eu não sei se ele tá com a mão na cabeça não, viu? Pelo que eu tô olhando aqui, não me parece que ele tá com a mão na cabeça não, tá vendo? Ele tá bem quietinho aqui, ó. Deixa eu voltar. Então, a atenção, pessoal,
é uma habilidade cognitiva do sistema nervoso central que é gerenciado pelo nosso cérebro, tá bom? A partir de agora, todas as habilidades que eu falar, elas vão trabalhar em conjunto. Então, vocês vão descobrir daqui a pouco que vocês não usaram só a atenção. Então, começa a pensar, quando eu for comprar o brinquedo para o meu filho e para minha filha, será que esse brinquedo vai estimular que ela trabalhe a atenção dela, os tipos de atenção diferentes, a atenção concentrada, que eu tenho que me concentrar só naquilo, a atenção dividida. Então, por exemplo, se eu falasse onde está o Ali, onde está o cara com a camisa vermelha e calça azul e onde está a bandeira amarela? Aí já é uma atenção dividida. Agora uma atenção seletiva. Olha, eu quero que vocês agora olhem para a cabana verde. Meu Deus, eu sou meio cego para essas coisas. Eu quero que vocês olhem para a cabana que é amarela e azul. Agora eu quero que vocês olhem para o Ali. Agora eu quero que vocês olhem só para a cabana que é amarelo e vermelho. Isso é a seleção seletiva. A gente vai dividindo a nossa atenção, selecionando com as coisas que estão sendo oferecidas. Nossa, minha atenção tá péssima. Na verdade, eu demorei bastante para encontrar o Ali, viu? Para poder mostrar para vocês. Então não fiquem com medo que a memória de vocês, que a atenção de vocês está ruim. A imagem tá um pouco pequena, mas é um tamanho que dá para encontrar o Ali, eu acho. Depende, né? Se você estiver olhando pelo celular, fica bem difícil. Mas vamos lá, então. Então, a atenção é uma dessas áreas importantes. A outra área, gente, meu Deus do céu, é difícil demais. São as funções executivas. Olha para esse lugar. Você percebe que tem uma criança, você percebe que o ambiente está extremamente bagunçado, né, com muitos brinquedos, que é a realidade de muitos de vocês, provavelmente. E uma pessoa que tem dificuldade nas funções executivas, ela vai entrar em desespero nesse ambiente. Porque o que é as funções executivas? É a capacidade do ser humano de planejar, gerenciar e executar uma ação. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem TDAH, seria terrível para ela dar conta de arrumar essa bagunça, porque ela não saberia por onde começar, ela não saberia organizar os pensamentos dela de como ela vai executar essa ação, e na execução da ação ela teria dificuldade de se manter. A minha pesquisa que eu fiz no Einstein, quando eu fiz a minha formação em neuropsicologia lá, foi: será que o cérebro de grandes empresários é diferente do cérebro de uma pessoa que trabalha em uma fábrica executando uma coisa repetitiva? Por quê? Porque apesar dessa pessoa que está executando uma coisa repetitiva ter funções executivas acontecendo, ela está gerenciando a energia dela, ela está planejando as ações dela, como ela vai fazer, e ela está executando propriamente dita atividade. Mas o empresário bem-sucedido, grande, ele está gerenciando uma operação enorme, ele está planejando passos para o futuro da empresa e ele está executando estratégias todos os dias para que vocês possam executar as funções de vocês. Então, por ele, em teoria, né, essa era a pesquisa, usar mais essa habilidade de funções executivas, ele tem o cérebro mais desenvolvido do que esses operários. A pesquisa, ela chega a uma resposta de que não necessariamente, porque aquele operário, ele pode ser um operário na fábrica, mas dentro de casa ele gerencia a família, ele gerencia o financeiro, ele gerencia a ida no mercado, ao supermercado, ele executa coisas dentro de casa. Então, a pesquisa não chegou muito a uma resposta, mas todos os grandes executivos tinham essas funções acima da média comparada com a população geral. E a partir daí eu começo a trabalhar com executivos, né? Que os adultos com quem eu trabalho são muito focados nessa parte de organizações, de empresas, por conta dessa pesquisa. Mas voltando, né? Então a criança, ela precisa ter funções executivas para conseguir gerenciar, planejar e executar tarefas. Atividades da escola, brincadeira, etc. Então, funções executivas é exatamente isso. Uma pessoa que tem TDAH, por exemplo, teria muita dificuldade de se organizar, saber como começar e executar a organização desse ambiente. Olha como funções executivas são importantes na nossa vida, né? Você ir ao supermercado, fazer compras, por onde eu vou começar? Eu vou separar por categoria, por prateleira, por valor mais baixo, mais alto? Tudo isso são funções executivas. Então, essa é uma outra habilidade. Agora nós temos uma outra habilidade cognitiva que é a memória. É o que
Todo mundo tem medo, na verdade, né? O que que acontece, pessoal? Hoje eu estou fazendo meu mestrado na USP sobre pacientes que tiveram Covid e como o sistema nervoso deles foram afetados depois do Covid. Porque agora existe uma nova doença chamada Long Covid, que é sintomas do Covid depois da recuperação do Covid propriamente dito. Sintomas neurológicos, sintomas de sequelas. Acontece que a memória foi uma dessas áreas que aparentemente está sendo prejudicada por conta dessa questão do Covid. Então, nós vamos fazer um exercício bem simples agora. Eu vou mostrar uma sequência de borboletas e vocês vão ver duas borboletas iguais da mesma maneira, da mesma forma, e vocês vão ver três borboletas iguais da mesma forma também, tá bom? Eu quero que vocês me falem aonde estão essas três borboletas da mesma forma. Vamos começar? Então foram 5 borboletas. Quais são as cores das borboletas iguais? Foram 3 borboletas. Eu quero das 3 borboletas. As duas não me interessam. Só me interessam as 3. Nós tivemos o uso da memória. Nós tivemos o uso das funções executivas para planejar como que nós faríamos essa atividade. E nós tivemos a atenção, o foco, focar, prestar atenção para conseguir executar essa atividade. Olha, a gente usando todas as habilidades juntas e ao mesmo tempo. Então, ó, o Fábio está respondendo aqui: vermelho, preto e amarelo. Ok. Guarda essa informação. Daqui a pouco eu vou pedir para vocês me falarem de novo quais foram as cores. Mas não olhem pro chat, tá? Não peguem as dicas no chat. Agora nós vamos falar de outra habilidade que é uma das habilidades mais importantes do sistema nervoso: aprendizagem e linguagem. Eu sempre falo para todo mundo, pessoal, a criança que nasce, a gente percebe que o desenvolvimento normal da linguagem não está acontecendo, é um sinal vermelho, porque a linguagem é a primeira característica que nós somos capazes de observar, e se não está dentro do esperado, é porque tem algum comprometimento neurológico, nem que seja pequeno, mas tem. E olha que interessante, a linguagem é a nossa capacidade de falar. Então, é a nossa capacidade de falar. Mas, para falar, eu não uso só uma característica. Olha só o que eu uso. Eu uso, primeiro, a capacidade de pensar e transformar o meu pensamento em palavras, certo? Então, eu estou usando uma habilidade da linguagem. Aí, eu estou transmitindo em som essa palavra, fazendo com que você ouça o que eu estou falando, dando voz ao meu pensamento, estou usando uma outra habilidade da linguagem, e você, do outro lado, está raciocinando, está traduzindo o que eu estou dizendo, você está entendendo. Outra habilidade da linguagem. São as 3 principais. A gente chama as 2 principais de área de Wernicke no cérebro e área de Broca. O que acontece? Quando você tem um problema na linguagem, você tem uma afasia, que é a falta, a perda, o não funcionamento da linguagem. O que é a linguagem? A linguagem é a capacidade meio que exclusiva do ser humano que ele desenvolveu para trazer formas, para trazer sentidos, símbolos e significado às coisas da nossa vida. Diferente de um animal que não consegue falar, por exemplo, que isso daqui é uma garrafa de água verde ou amarelo, não sei como vocês estão enxergando aí. Nós podemos falar isso. O bebê, quando nasce, ele se comunica através do choro, principalmente. Mas a linguagem não é só o que eu falo. Olha aqui, ó, toda hora minha mão se movimentando, fazendo alguma coisa. Significa que a linguagem ela é não verbal também. Minhas expressões, movimento do meu corpo, isso é linguagem. Eu estou me comunicando com vocês através da minha linguagem corporal. E um exemplo bem interessante, que inclusive eu acabei de gravar um vídeo, acho que faz umas 2 semanas, sobre a linguagem e a afasia, que é a doença, né, da linguagem, é que o Bruce Willis, vocês sabem quem é o Bruce Willis? É esse cara aqui da foto. Ele fez vários filmes famosos. Ele é um ator super estrelado de Hollywood. Ele fez O Sexto Sentido, ele fez vários filmes. E ele estava gravando alguns filmes este mês, e semana passada, às pressas, ele se aposentou. Repentinamente, largou todos os projetos que ele estava executando e se aposentou, porque ele desenvolveu afasia. Ele estava perdendo a capacidade de falar.
Por exemplo, eu tô com isso aqui na minha mão. Isso daqui é um aparelho que a gente faz ligação, é um aparelho que eu teclo e funciona. Eu sei que isso daqui serve para falar com outras pessoas, mas eu não lembro o nome disso daqui. Qual que é o nome disso aqui mesmo, galera? É celular. Então, uma pessoa que tem afasia, por exemplo, né, numa fase mais adulta da vida, ela esquece o nome das coisas. Olha só isso daqui. Isso daqui é um negócio que eu uso para escrever. É um negócio que eu uso no papel, eu uso na escola, mas eu esqueci. Lápis, lapiseira, né? Dependendo da região que você tá do Brasil. Em teoria, o nome disso aqui é lapiseira, tá? Ah, então tá. Então, por exemplo, a afasia é isso. A pessoa tem dificuldade de nomear, ela vai esquecendo o nome das coisas. E não só isso. Às vezes eu tô aqui falando com vocês e o verde é igual ao frango que ficou na via terrestre lá da Al-Qaeda. Mas quem falou que se a água não for verde, você não pode pintar ela e brincar de azul? Deu pra entender o que eu tô falando? Não deu, não fez sentido nenhum. Tem uma outra afasia que é exatamente isso. A pessoa sabe falar, mas o raciocínio do que ela está falando não faz sentido nenhum. A pessoa acha que ela enlouqueceu, porque não faz sentido. Por quê? Porque você teve uma lesão na região, provavelmente temporal, parietal, se eu não me engano agora, meio complexo, mas mais ou menos próximas dessa região, e você teve um curto-circuito, um AVC, bateu, deu um traumatismo, alguma coisa aconteceu que essa área foi danificada, e os processos da linguagem foram comprometidas. O Bruce Willis provavelmente aconteceu alguma coisa com ele grave, que ele teve um boom, né, de afasia. Então, um cara que precisava ler roteiro, decorar roteiro, falar roteiro, se expressar, tem afasia, para de conseguir se comunicar, obviamente ele nunca mais, se ele não se recuperar, e provavelmente não vai se recuperar como ele sempre foi, né? Ele não vai mais conseguir interpretar, porque todas as áreas que ele usa para fazer a comunicação acontecer foram prejudicadas. Eu não sei se eu já falei aqui, porque minha memória já dá pra ver que não tá muito boa, né? Mas tem um filme muito bom chamado Para Sempre Alice. Ela tem mal de Alzheimer, ela é super jovem e ela desenvolve a afasia e mostra o drama da vida dela. É muito bom. Sim, é parecido com Alzheimer. É parecido com Alzheimer, mas a afasia no Alzheimer é uma consequência. Você pode só ter afasia por outras questões, além do Alzheimer. Mas o Alzheimer normalmente é acompanhado da afasia. Vou voltar lá nos primórdios da humanidade. Lembra aqui, ó, onde está o Ali? Eu tive que perguntar para vocês entenderem o sentido do que eu pedi. Se eu não falasse, vocês não conseguiriam. Então nós estamos usando atenção, nós estamos usando funções executivas, nós estamos usando linguagem, aprendizagem. E o processo de aprendizagem, gente, é o que nós estamos fazendo aqui. É a nossa capacidade de compreender, é a nossa capacidade de entender, de adquirir novos conhecimentos. E para isso nós usamos as habilidades, né, neurológicas cognitivas. Nós temos também as habilidades visoconstrutivas e visoespaciais. Então, é aquela pessoa que consegue, por exemplo, ler um GPS, coloca o GPS e segue o GPS. Tem gente que se perde. Se você falar assim, olha, daqui a 3 ruas vira à esquerda, lá na frente vira à direita, volta 2 ruas, vai para a direita de novo e aí na esquerda você chega no seu destino, a pessoa já se perdeu. A habilidade visoconstrutiva é de você visualizar, né, bem resumidamente, e a visoespacial, de você visualizar as coisas e principalmente coisas em 3D. Então, imagina agora um cubo em 3D. E a parte de trás que você não está enxergando é a parte verde dele. A parte da frente é azul. Você vai fazer a construção dessa visão. Outro exemplo. Tá vendo essas imagens aqui? Ó? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Tá bem pequenininho, gente. Eu não sei nem se vocês vão enxergar. Aqui. Tá vendo essas imagens aqui, ó? Temos 3 imagens aqui. Eu cortei elas e misturei. A habilidade visoconstrutiva e visoespacial permite com que vocês, mesmo sem pegar, cortar e juntar, na cabeça, entender o que são esses objetos. Então, vamos lá. A primeira imagem que nós estamos vendo aqui é uma tesoura, né, cortada em 4 pedaços. A pessoa que tem uma lesão, que tem um prejuízo na função visoconstrutiva, visoespacial, ela não vai conseguir identificar o que é essa imagem. Nós temos aqui um bule,
nós temos aqui um barco, se eu não me engano, né? Se as minhas habilidades estiverem funcionando corretamente. Aparentemente é um barco. Outra habilidade que nós usamos, as funções visoconstrutivas e espaciais, é em lembrar da pessoa pelo rosto dela. Tem gente que olha para o parente assim, aí olha na foto 3 pessoas e tá parecendo que ela sabe quem é. Aí ela sabe quem é. Aí na hora que você pega essas 3 pessoas e coloca na frente dela, e uma das 3 pessoas é a mãe dela. Então você olha pra foto e fala: Olha, fulana, onde que tá sua mãe aqui? Aí ela vai apontar: Minha mãe é essa do meio. Ok. Aí ela coloca as 3 pessoas ao vivo na frente dela e fala: Qual dessas 3 é sua mãe? Uma pessoa que tem prejuízos nessas áreas, ela não vai saber identificar onde está a mãe dela. E nós tivemos um caso desse no hospital, foi muito interessante demais. É, não é um mosquito, tá bem pequenininho. Eu imagino que para quem tá vendo no celular, tá bem pequeno mesmo. Deixa eu ver se consigo aumentar um pouquinho. Acho que assim. Eu tenho que ficar segurando para piorar. Bom, depois vocês olham com mais calma, pausam o vídeo quando a gente terminar e quiserem assistir novamente com mais calma para entender mais. O processo de aprendizagem, quanto mais você repete, mais você aprende, tá bom? Habilidades visoconstrutivas e visoespaciais. É sobre isso que nós estamos falando e as crianças desenvolvem essas habilidades. Funções motoras é a capacidade do movimento. Então, são as nossas capacidades de executar. Mas olha que interessante, eu estou fazendo uma disciplina específica das funções motoras, para você ver como é importante as funções motoras para o ser humano. Nada no mundo existiria que tenha a ver com o ser humano se nós não tivéssemos funções motoras. Por exemplo, para eu falar, eu preciso de funções motoras, porque eu estou a todo momento movimentando minha boca. Se eu não tivesse funções motoras funcionando corretamente, eu não conseguiria fazer o movimento da boca como eu preciso fazer para que o som saia e para que eu consiga falar. Ou eu não conseguiria pegar a caneta para desenhar, ou eu não conseguiria preparar minha janta para comer. Então, as funções motoras é a nossa capacidade de movimento, tá? Dependendo da região onde você sofre uma lesão, novamente, você pode ter prejuízos nas suas funções motoras. Agora, galerinha, é o seguinte. Nós temos outra habilidade, abstração e raciocínio. Né? Então eu vou tentar maximizar um pouco aqui essa tela, que é uma atividade bem interessante. Eu acho que eu estou conseguindo. Tá bom, eu consegui. Então, o que nós temos que fazer aqui? Ó? A figura número 2. Então, ó, a figura número 2 é o exemplo que nós temos que seguir. E as outras figuras, vocês precisam de 2 peças para juntá-las e formar a figura número 2. Quais são essas figuras? Então, exato. Acabaram de responder o Fábio aqui, ó. 9 e 4. A Lisandra também. Exatamente. Significa que as suas funções visoconstrutivas, as suas funções atencionais, o seu raciocínio e abstração funcionam muito bem. Porque você precisou fazer um recorte na sua cabeça, você precisou juntar as peças e chegar às respostas. As respostas são 4 e 9. Então, exercícios de raciocínio e as nossas habilidades de raciocínio estão relacionados a essas características, tá bom? Agora, pessoal, são 8 e 6? Calma aí, vamos ver aqui. 8 e 6. Meu Deus, calma aí. Não, não é 8 e 6. Pensa que em cima tem 2 triângulos verdes apontados para cima. Se você juntar o 8 e o 6, não vai acontecer isso. 1 e 5, vamos ver. 1 e 5. Também não. Não, não tem como. Tá vendo? Então, assim, nós temos que treinar as nossas habilidades para que elas fiquem um pouco melhor nesse sentido, porque não dá. Não dá nem para encaixar o 1 e o 5, por exemplo. Não vai formar. A resposta é o 4 e o 9. Se você juntar o 4 e o 9, né? O 9 um pouquinho em cima do 4 vai formar exatamente a figura número 2. Nossa habilidade de abstração e raciocínio. Lembrando que essas são usadas em testes de Detran. Alguns desses testes aqui. Por quê? Porque para você dirigir, você precisa dessas habilidades, concorda comigo? Então, como é que você vai ter as habilidades, dirigir se você não tem habilidades para isso? Então, é através desses testes que a gente descobre como que está o seu funcionamento. Mas não se preocupem de terem errado, tá bom, gente? É muita pressão aqui.
Existem muitas funções neurológicas. Eu estou trazendo algumas, porque senão nós iríamos ficar aqui quase 6 horas conversando só sobre as funções. E aí eu acho que ninguém ia aguentar. Lembra que eu pedi para vocês lembrarem, decorarem quais são as 3 cores que... Já respondo, o Valmaísa. Acho que é assim que fala seu nome, né? Vocês lembram que eu perguntei quais são as 3 cores que representavam as 3 borboletas iguais? Quais são essas cores agora? Vocês podem falar de novo? Sem olhar no chat, hein? Porque teve gente que respondeu no chat e colocou a resposta certa aqui. Vamos lá, vou esperar vocês rapidinho falarem quais são essas respostas. Quais são as 3 cores que... Tá, colocaram aqui, ó. Vermelho, preto e amarelo. Vermelho, preto e amarelo. Tá todo mundo seguindo essa linha. Vamos ver. Realmente, vermelho, preto e amarelo. São as 3 cores. Tem gente que não sustenta, ó, marrom, preto, meu Deus do céu, marrom, preto e laranja, talvez as suas configurações de cores devem estar diferentes, mas deve ser isso daí mesmo, né, desde que não seja verde e azul. Preto, laranja, amarelo, não, não é preto, amarelo, laranja e vermelho, preto, amarelo, laranja e vermelho, não, não é. É preto, vermelho e amarelo, são as cores que apresentam as borboletas. Na primeira vez que nós fizemos, nós usamos a memória imediata, a memória de trabalho. O que é a memória de trabalho? Por exemplo, eu estou há uma semana falando para vocês, olha galera, dia 13/4, às 19h30, nós vamos ter uma palestra. Participem. Isso é a memória de trabalho. Me fala uma coisa, daqui a 3 anos vocês vão precisar lembrar que nós tivemos essa aula hoje? Não. Então, memória de trabalho. Essa que a gente fez, em teoria, ainda não, mas seria uma memória mais, né, tardia. Ou seja, o que eu estou ensinando aqui para vocês hoje, daqui a 3 anos vocês vão precisar lembrar? Sim, essa memória tem que ir para longo prazo. É mais ou menos isso, tá? E foi o que eu tentei simular com vocês aqui. Então a gente chama de memória tardia. Daqui a algum tempo, eu perguntei para vocês quais eram as cores, alguns lembraram, outros não, e assim por diante. Então, ok, nós falamos sobre as funções neurológicas principais. Existem outras que eu poderia falar, mas não vou estender mais, porque senão fica muito pesado. Agora nós vamos para a prática, tá bom? Quais jogos e brinquedos e brincadeiras vão desenvolver as habilidades neurológicas dos seus filhos? Então vamos lá. O Uno, por exemplo, é um jogo muito legal. Por quê? Porque ele vai trabalhar o pareamento de cores, ele vai trabalhar a identificação de números, então a criança vai aprender a identificação dos números, ele vai aprender uma habilidade social que a gente chama, que é a troca de turnos, ou seja, é a capacidade da criança permitir que o outro jogue, que seja a vez do outro, que ele espere a vez dele. A tolerância à frustração, porque ele pode perder. E aí, gente, isso daí é puramente científico. Quando a gente brinca com a criança, você pode sim deixar ela ganhar. Mas você não pode deixar ela ganhar sempre, porque ela precisa aprender a adquirir tolerância às frustrações. Que é a questão do perder, né? Jogando Uno, a criança é capaz de compreender o segmento das regras, né? Ela vai compreender e seguir as regras do jogo. Então ela pode criar as regras dela, Alisson, com certeza, isso é muito saudável. Mas é legal também que ela jogue com que ela jogue com as regras reais para ela aprender a seguir as regras, tá? E socialização, porque é um jogo em grupo, então ela vai desenvolver essas habilidades. Puxa a batatinha. Quem aqui nunca brincou, né? É um potinho com batatinhas fritas, 2 batatinhas fritas presas em um fio. Quando você puxa uma dessas duas, todas as batatinhas explodem para fora. Então, mais uma vez, troca de turno, tolerância à frustração, aprender a lidar com o imprevisível, porque você não sabe se aquela batatinha que você vai puxar é a que vai explodir tudo ou não. Apresenta sensibilidade ao barulho, porque faz barulho, faz uma explosãozinha, né? Quando as batatinhas se esparramam pela região que você está jogando com a criança. Habilidade motora, né? De pegar com o dedinho. Peraí, o ângulo certo. Pegar com o dedinho a batatinha e puxar. Tem gente, por exemplo, um idoso com Parkinson, ele teria dificuldade, né? A socialização, o jogo em grupo. Então é um jogo bem legal.
Pula pirata, mais uma vez, troca de turno, tolerância à frustração, aprender a lidar com o imprevisível, identificação das cores, porque como que funciona? É um barril com vários furos e você coloca um pirata dentro dele, um piratinha, né? Ó, é mais ou menos essa imagem aqui. E aí você vai ter várias espadinhas de várias cores e você tem que ir espetando o, as espadinhas dentro do barril. Quando você achar o buraco certo e espetar com a espadinha, o pirata vai pular para fora. E aí você perdeu. Então é isso, né? Então socialização. Então, ó, habilidade motora também, de você pegar a espadinha e conseguir conectar numa área pequena que só cabe a espada. É isso. Ah, exato. Elaine tá falando agora justamente do Pula Pirata. Quebra-cabeça, pessoal. Claro que é sensacional o quebra-cabeça, né? Atentar-se para os detalhes. Lembra que eu falei sobre a nossa capacidade do foco, da atenção concentrada nos detalhes? É isso. As habilidades motoras para manusear as peças. Então você vê aquela criança que consegue ver qual é a peça certa, mas ela não consegue encaixar, porque ela ainda não tem habilidade motora suficiente para isso, e ela vai desenvolvendo essa habilidade. Pode ser montado em grupo para estimular a brincadeira conjunta e cooperação com a ajuda do outro, a interagir, né, com o mesmo objetivo, buscando o mesmo objetivo, com o objetivo de finalizar o quebra-cabeça, e concentração. Então, quebra-cabeças para crianças com TDAH é sensacional. Elas não gostam, mas se você estimular, ela aprende a gostar. Onde encontra esse Pula Pirata? Eu acho que na internet, no Mercado Livre, você deve encontrar. Eu não estou sendo patrocinado, mas é porque são jogos que já existem, que estimulam, que são muito bons, mas nós podemos criar os nossos próprios jogos. O Senhor Batata, por exemplo, a nossa habilidade motora de trocar os olhos, trocar o nariz, trocar a boca, trocar a língua, o bigode, a orelha, o cabelo. Trabalhar a habilidade social de reconhecimento de emoções, porque tem emoção que ele está feliz, tem emoção que ele está triste, tem emoção que ele está irritado. Atenção para os detalhes do rosto, a imitação das caretas, então a criança aprende a reproduzir. Pode ser jogado com troca de turno, então cada um joga uma vez, coloca uma peça, depois coloca outra. Mas eu não quero que seja assim. Mas eu quero, então vamos chegar a um resultado comum. Então tudo isso é bem legal. Nós temos o Cara a Cara, que é um jogo bem legal. Você vai ter vários rostos de pessoas com características diferentes. E você tem que descobrir qual que é a cartinha do seu adversário. Falando características. Então, por exemplo, o seu personagem tem olhos azuis? Não. Aí você vai baixar todas as pessoas que tem olho azul, porque não, o dela não tem olho azul. Então, todo mundo que tem olho azul você baixa e vai ficar. Aí você vai olhando os grupos e vai diminuindo até chegar em um só. Então, identificação e nomeação de características faciais, identificação e nomeação de acessórios, óculos, chapéu, entre outros, troca de turno, planejamento estratégico, funções executivas, né, que é saber o que perguntar para eliminar as figuras, e a socialização, porque é um jogo em grupo. Nós temos o Tapa Certo, é muito legal. Você pega um grupo de imagens, espalha pelo chão, pela mesa, e cada pessoa segura uma mãozinha dessa que é tipo um tapa. Você vai dar um tapa na ficha assim e vai grudar na peça. E você vai ter um outro grupo de imagens que você vai virar a carta, aí vai. É um sapo. Aí naquelas cartas que estão espalhadas pelo chão, você tem que saber onde está o sapo e dar um tapa nele para pegar ele. Quem pegar, ganha o ponto. E assim por diante. Então, atenção visual e seletiva, alternância de turno, habilidade motora, coordenação e agilidade, pareamento de iguais. Então, é uma onça, é um mamífero, é um herbívoro, cartas com fundo verde, cartas com fundo amarelo, são animais que voam, são animais que nadam, parear os iguais, e inibição de estímulos distratores. Isso é muito importante. São os impulsos, né? Aí você viu um sapo, mas tem um papagaio do lado, que as cores são muito parecidas. Eu vou bater no papagaio, mas não é o papagaio. Você vai, não vou bater, vou procurar o sapo. Isso é controlar a inibição de estímulos distratores, né? É você conseguir controlar esse impulso. Deixa eu ver aqui. Trabalho com crianças com deficiência intelectual e autistas, que vai me ajudar muito. Você não imagina como está me ajudando. Poxa, Maria, fico muito contente. Realmente são jogos bem legais para todas as crianças, inclusive crianças com autismo, tá bom?
Se você está assistindo aqui agora ao vivo, por favor, ou depois gravado, porque eu vou deixar gravado, se inscreve no meu canal, eu sempre vou postar algum conteúdo sobre neurociência, não só sobre a infância, sobre vários temas da psicologia, e eu queria muito que vocês se inscrevessem para me ajudar a crescer um pouquinho mais rápido, porque ô coisa sofrida, tá? E deixa o seu curtir no vídeo para que alcance outras pessoas, porque quanto mais pessoas curtindo, mais o YouTube divulga para a galera de modo geral. Mas o foco não é esse. Então, voltando. Jogo de sequência lógica é sensacional. Vamos lá. Como que funciona? Você vai ter cartinhas, às vezes parecendo quebra-cabeça, às vezes não parecendo quebra-cabeça, e vai ter uma sequência lógica do que está acontecendo. Então, se nós olharmos aqui, se tiver uma visão muito, muito boa, deixa eu ver aqui pelo tablet. Você vai ver aqui, ó. Eita, peraí. Nós temos. Ixi, não vai. Agora não vai mais. Agora foi. Nós temos uma borboleta, uma abelha andando perto de uma flor. Aí a abelha pousando na flor. A abelha pegando néctar da flor. E a abelha produzindo mel. Essa é uma sequência lógica de como acontece o processo. Então, o jogo é para conseguir ordenar uma história de maneira que ela fique com começo, meio e fim, né? Trabalha a coerência central. Atenção para detalhes, pistas da cena que indicam sua localização no tempo. Trabalhe atenção para detalhes que podem ajudar na melhor compreensão de contextos sociais. Então é um jogo sensacional, vocês precisam ter. E não precisa comprar, gente. Vocês podem montar o de vocês. Vocês podem pegar imagens, imprimir, colar no papelão e colocar, misturar sequências e fazer isso acontecer, porque é bem legal, é um jogo bem, bem legal mesmo, tá bom? Ah, Renata Araújo chegou atrasada, mas depois você assiste tudo, Renata, tá bom? Você não vai perder não, porque a gente vai deixar gravado. Jogo da memória. Então, é para treinar a memória. Aí a gente vai treinar o pareamento, a gente vai treinar as habilidades de funções executivas, o tipo de atenção. Então, ó, pareamento de figuras idênticas, memória visual, troca de turnos, contar quantas peças cada um tem, depois no final, né? E a tolerância à frustração, porque você pode perder ou ganhar durante o jogo. Temos o quebra-gelo, é um jogo muito legal. Então tem uma mesa que é danado para montar isso aqui. Aí você põe um pinguim no meio dela, cada um vai ter um martelinho e você tem que quebrar um bloquinho de gelo sem deixar o pinguim cair. Nós estamos trabalhando a troca de turno, porque uma vez é você, uma vez sou eu, a tolerância à frustração, as habilidades motoras e precisão, planejamento estratégico, pensar qual peça pode ser derrubada sem que o pinguim caia, o urso, ou seja quem for, e a cooperação e trabalho em grupo para ajudar a montar o jogo na hora de montar, porque ele é bem difícil de montar. E as nossas habilidades motoras, né? De prestar muita atenção e devagarzinho assim, quebrando, sem deixar cair tudo. Mais uma vez, eu espero que tenha somado. Se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês tiverem alguma dúvida, agora é o momento de vocês fazerem. Vamos ver os comentários aqui. Quando eu era pequena, eu tinha um desse. Batia deixando o pinguim cair. Exatamente. Ah, Renata Araújo, essas dicas infantis também servem para pessoas idosas? Com certeza, Renata. Nossa, que pergunta sensacional. Sim, por quê, gente? É a vida, né? É o ser humano. Nós temos uma tendência, né, a desenvolver o nosso sistema nervoso e conforme a vida vai passando, nós vamos perdendo funções, nós vamos perdendo nossa audição, nossa visão, nós vamos perdendo nossas relações sociais, nossos amigos vão morrendo, nosso cérebro vai ficando menos funcional e usar esses jogos com idosos é super incrível porque o que vai acontecer? Você vai estimular essas habilidades. Você não vai fazer ela ficar muito melhor, mas você talvez ajude a atrasar o prejuízo no funcionamento dessas funções neurológicas desses idosos que precisam dessa atenção, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ok. Você pode achar Pula Pirata na Amazon? Pode, gente. Todos esses jogos que eu tô falando para vocês aqui, só colocar no Google que vai ter milhares de lojas querendo vender para vocês, tá? Mercado Livre, Amazon, Casas Bahia, tudo que vocês podem imaginar vocês vão encontrar. A Lisandra comentou aqui também, deixa eu dar uma olhada, tá? Agora eu tô meio perdido. Mas ela comentou que o... eu acho que foi esse jogo, né, do quebra-gelo, pode ser um pouco parecido com o Jenga. O Jenga é aquela torre
que você tem que puxar peça por peça e sem deixar a torre cair. Sensacional também. Troca de turno, você vai trabalhar habilidade motora, habilidade de raciocínio para saber qual peça posso mexer sem derrubar a torre, planejamento, funções executivas. Então, exato. Tá vendo, pessoal? Agora que vocês entenderam um pouquinho sobre as funções do sistema nervoso, vocês são capazes de ir na loja ou desenvolver um brinquedo dentro de casa, já pensando qual função você quer trabalhar, certo? Quais dicas você me dá com relação à linguagem com leitura de crianças do quinto ano? Ah, é, tem aquele cai-cai com bolinhas e palitos que você vai puxando os palitos e quem deixar cair menos bolinha ganha. Dicas em relação à linguagem com leituras de crianças de quinto ano. Depende, viu, Valmaísa? Depende do cenário, o que que está acontecendo, né? Do que nós estamos falando especificamente. Depois me chama no Instagram, que tem o link já aqui, e aí a gente conversa melhor sobre isso, ou no próprio... Ah, no grupo você não consegue falar, porque só eu consigo. Me chama no Insta depois que a gente fala melhor para poder entender melhor a sua necessidade, tá? Com o bebê a partir de quantos meses? Então, aí é interessante, porque tem grupos de brinquedos para cada etapa. Mas, por exemplo, um bebê de, 8 meses, que já consegue ter uma interação mais significativa, né? Brincar. Ah, gente, uma coisa que eu esqueci de falar, né? Brincar de imaginação, com brinquedos, não necessariamente com jogos, né? Eu acho que é o melhor momento para você trabalhar com o bebê são jogos de imaginação, que você vai estimular a criatividade da criança. E normalmente ela vai ter uma panelinha e uma boneca e um carrinho, por exemplo, e ela vai querer ir lá na cozinha, pegar uma tampa para fingir que a tampa é alguma coisa. Deixa, porque a criança está trabalhando a imaginação. Então, bebês menores assim, eu acho que brincar de imaginação é muito legal. Brincar daqueles brinquedos que você encaixa peças, né? Tem que colocar o quadrado dentro da peça quadrada, triângulo dentro do triângulo, a estrelinha dentro da estrelinha, o círculo dentro da estrelinha, são brinquedos incríveis também, sensacional. Esses são um pouco mais complexos, né? Um pouco mais avançado, mas é só você... Na hora que você for numa loja hoje, tenho certeza, você vai olhar para o brinquedo e vai falar, já sei que tipo de brinquedo comprar para o que eu quero trabalhar. Onde eu posso achar esses brinquedos? É só colocar no Google que vai ter milhares de lojas querendo vender para vocês, tá bom? Então, galera, muito obrigado pela participação de todos. Eu estou muito contente de terem visto vocês aqui participando. Eu espero que isso se torne um hábito, que a gente possa fazer mais momentos como esse, que enriqueça o nosso conhecimento e ajude nossos filhos, nossos idosos, nós, a nós mesmos, né? E que eu possa contribuir um pouquinho mais com vocês, ok? Então, nos vemos em breve e até mais. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.